Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. Na aula de hoje vamos falar sobre a integral de Riemann. E nesta integral nós vamos agora definir um certo intervalo, ou seja, não vai ser algo mais aberto, uma integral indefinida. Agora nós vamos definir o intervalo a qual nós precisamos fazer o cálculo desta integral. Para não perdermos tempo, vamos dar início à nossa aula. E para o início da nossa aula, nós temos aqui que a primeira coisa que precisamos saber dentro de uma integral de Riemann é a respeito de uma partição de um intervalo, ou seja, uma partição P de um intervalo AB fechado é um conjunto finito P, onde ele começa em x0, x1, x2 até um certo xn, em que o menor valor x0 representa o A e o maior valor xn representa o B. E a gente observa que esses valores são crescentes, de x0 até o xn. Bom, uma partição P de AB fechado, intervalo AB fechado, divide AB em n intervalos, ou seja, cada intervalo representado por um xi menos 1 e um xi, seja, onde i é de 1 até n. Então, se ele começar a partir do 1, um valor de i igual a 1, você vai encontrar que o intervalo x0, x1 seria o primeiro intervalo. Se o x for 2, ele vai começar aqui x1, x2, e aí prossegue. Ou seja, se eu olho para essa expressão, você vai ter aqui o primeiro intervalo. E esse primeiro intervalo, observe que ele começa no x0 até o x1. Depois você tem um novo intervalo, que começa de x1 até x2. E aí prossegue. Bom, dando prosseguimento, aqui nós vamos observar que dentre esses intervalos, aqui eu coloquei como se tivesse parecidamente iguais, mas veja que o espaçamento de x0 a x1 não implica dizer que é o mesmo espaçamento entre x1 e x2. Portanto, nós vamos falar aqui a respeito de uma coisa chamada a amplitude do intervalo xi menos 1, xi, e será indicado pelo ΔXi. Ou seja, o ΔXi é o xi, que é o maior valor, menos o xi menos 1, que é o menor valor. Desta forma, ou seja, o intervalo ΔX1 ele é representado por x1 menos x0, o ΔX2 será representado por x2 menos x1, o ΔX3 vai ser representado por x3 menos x2, até o último intervalo dado. Bom, os números ΔX1, ΔX2, ΔXn não são necessariamente iguais. O maior deles denomina-se amplitude da partição de P e indica-se por máximo de ΔXi. Ou seja, uma partição P de x0, do conjunto x0, x1 até o xn, do intervalo fechado AB, será indicada simplesmente por P de A até B. Lembrando que o A representa o menor valor x0 e o B representa o maior valor xn. Bom, agora vamos falar especificamente da soma de Riemann. Você vê que é bem parecido. Se você falar He-Man, eu não vou lhe condenar por conta disso, mas o termo certo ou a pronúncia mais apropriada seria Riemann. Bom, mas aí você fica à vontade, se você não conseguir chamar, você pode chamar de He-Man tranquilamente. Eu acredito que o seu público vai entender aquilo que você está falando. Então, seja f uma função definida no intervalo fechado AB e p uma partição de AB, para cada índice i, onde o i começa de 1 até o n, seja ci um número nesse intervalo, ou seja, nesta parte da partição, xi menos 1 a xi, escolhido arbitrariamente. Ou seja, vamos supor aqui que eu estou pegando valores, o C1 aqui no intervalo x0, x1, um C2 no intervalo x1, x2, um CI no intervalo de xi menos 1, xi, e um CN no intervalo de xn menos 1 até xn. Bom, neste caso, o que é que eu posso concluir? Pois o número, a somatória de f de ci delta x1, começando de i igual a 1 até n, é dado por quem? Por f de c1 a delta 1
delta x1, mais o f de C2, delta x2, até o f de Cn, delta xn. Você vai observando que aqui você tem a parte da função, o valor da função multiplicado por um intervalo. Ou seja, e essa somatória é o que nós denominamos de soma de Riemann de f, relativa à partição P e aos números C e I. Bom, feito isso, aqui nós vamos observar esta função f, no caso uma função crescente, onde eu posso observar aqui o xi-1 até o xi. Você observa que eu teria mais ou menos esta área, mas o detalhe importante é que você tem um RI aqui nesta região, tá? Está abaixo do eixo, e você observa que ele pegou aqui o CI. Bom, ao tomar esse CI, se eu pego a função f de CI e multiplico pela avariação, você vai ter o quê? A área R1. Ou seja, você pegou aqui o f de C1, começando aqui de xi menos 1, indo até xi. Tanto em cima como embaixo, se determina esta região, e esta região multiplicada pelos f de CI, que seria um valor no intervalo, multiplicado pela variação, pelo delta xi, você tem uma área, seja ela superior, seja ela inferior. E aqui você vai observando que quando eu pego o xi menos 1 indo até o xi, você vai também pegar aqui o f. E esse f, mesmo sendo negativo, ele vai determinar uma certa região, uma área, onde se eu multiplicar a variação, o delta xi vezes o CI, o f de CI, você também vai encontrar a área. Neste caso, por se encontrar abaixo do eixo x, ele vai ser um valor negativo. Quando está acima, o valor é positivo. Bom, continuando aqui, nós temos a soma de Riemann ainda. Devemos observar que se o f de CI é maior do que zero, FCI delta XI será então a área do retângulo RI, determinado pelas retas x igual a xi menos 1 e x igual a xi, onde o y é igual a zero e o y também é o f de FC1. Ou seja, se o f de C1 é menor do que a área, vai ser negativa. Então, só vou voltar aqui um detalhe bem importante. Ele limitou aqui essa variação do f de 0 com o f de CI. Portanto, ele teve esta área. Bom, geometricamente, podemos interpretar a soma de Riemann como sendo a somatória de f de CI delta xi, quando o i varia de 1 até n, como a diferença entre a soma das áreas dos retângulos RI, que estão acima do eixo x, e a soma das áreas dos que estão abaixo do eixo x. Bom, feito isso, nós temos aqui esta região como um todo, e nesta região nós vamos observar que você tem regiões assim abaixo do eixo, tá? Seria entre o A e B, você tem o C1, C2, C3, vamos gerar, e o C4, vamos gerar valores cuja área vão ser menores do que zero. Já C5, C6, vamos gerar áreas que são maiores do que zero. E neste caso, quando eu tomar a somatória do f de CI vezes delta xi de 1 até 6, será a soma das áreas dos retângulos acima do eixo OX menos a soma das áreas dos abaixo do eixo OX. Bom, nesse caso, seja f uma função definida no intervalo fechado AB e seja P variando de A até B, aqui eu só estou tomando quatro partições, uma partição de AB. O acréscimo FB menos o F, no caso aqui seria FB menos o FA, que a F sofre quando se passa de A para B. Então deixa eu só corrigir aqui. Tá? É igual à soma dos acréscimos de fxi menos o f de xi menos 1 para i variando de 1 até 4. Ou seja, o f de b menos o f de a
é o f de 4 menos o f de 0. Por quê? Se eu for somar aqui as diferenças, quem seria o f de x4 menos f de x3, f de x3 menos o f de x2, f de x2 menos o f de x1 e o f de x1 menos o f de x0. E o que eu vou notar aqui é que o menos o f de x3 mais o f de x3 dá zero. Menos o f de x2 com mais o f de x2 dá zero. Menos o f de x1 mais o f de x1 também vai dar zero. Sobrando para nós o f de x4 menos o f de x0. Bom, isto implica dizer que a diferença de f de b menos o f de a é a somatória de f de xi menos o f de xi menos 1, onde o i varia de 1 até 4. Neste caso, de modo geral, se o p estiver variando de x0 até xn, a somatória de fb menos o f de a seria a somatória do f de xi menos o f de xi menos 1, variando de 1 até n. Ou seja, agora vamos realmente à definição da integral de Riemann, ou seja f uma função definida em um intervalo fechado AB e L um número real. Dizemos que a somatória de f de C1 delta x1 de 1 até n tende a L quando a máxima do delta de xi for para zero. E escrevemos o limite da somatória de f de ci delta xi, o i variando de i até n, onde eu tenho o máximo de delta xi quando vai para zero. Neste caso, se para todo epsilon maior do que zero dado existir um θ maior do que zero, que só depende de epsilon, mas não da particular escolha do ICI, tal que o módulo dessa somatória de FCI delta xi menos L é menor do que epsilon para toda partição de AB fechado, com a máxima de delta xi menor do que delta. Neste caso, tal número L, que quando existe é único, denomina-se integral de Riemann de f em intervalo AB fechado, e indica-se pelo intervalo de A a B, f de x dx. Então, por definição, a integral de fx dx variando de a até b é o limite da somatória de fci delta xi de 1 até n, onde o máximo valor de delta xi tende para zero. Bom, feito isso, entre uma pequena observação, que a integral de fx dx de a até b ela é igual a menos a integral de fx dx quando a tende para b. Aqui foi de b para a. Bom, nesse caso, com a menor do que b. E a integral de f de x dx, quando esse intervalo vai de a até a, é igual a zero. Então, sejam f e g integráveis em um intervalo fechado AB e k uma constante. Então, primeiro, se eu somar f mais g e ela é integrável no intervalo fechado AB, então a somatória, ou melhor, a integral de f de x mais g de x dx de a até b é a soma das integrais de f de x dx de a até b mais a integral de g de x dx de a até b. Se k vezes uma constante k vezes uma função f é integrável no intervalo fechado AB, então a integral de k f de x dx de a até b é igual a k vezes a integral de f de x dx de a até b. Penúltimo, você tem se f de x é maior ou igual do que zero no intervalo no intervalo fechado AB, então a integral neste caso aqui, é somente f de x, tá? Corrigiu aqui, não tem esse k. Não tem esse k. Então, a integral de f de x dx de a até b é maior ou igual do que zero, porque a função é maior do que zero. Lembrando que AB é um valor crescente, o A é menor do que B. E por último, se o C pertence ao intervalo aberto AB, e f é integral em AC fechado e em CB fechado, então a integral de f de x dx de a até b pode ser calculada de forma particionada,
onde você teria a soma da integral de fx dx de a até c, mais a integral de f de x dx de c até b. Ou seja, começa em A e vai até B. Você pode quebrar esta soma. Bom, feito isso, nós temos o primeiro teorema fundamental do cálculo. Se f for integrável em AB, e se f for uma primitiva de f em AB, então a integral de f de x dx de A até B é dado pelo f de B menos o f de A, onde o f é uma primitiva. Então vamos aos exemplos, começando pelo esse item 1. Calcule a integral de 1 de x ao quadrado dx de 1 até 2. Vejamos como proceder neste cálculo. A primeira coisa que nós temos que observar é como calcular a integral indefinida, no caso de x ao quadrado. A gente viu que quando eu tenho x ao quadrado, você vai fazer a seguinte coisa. Você vai pegar o x, vai repetir o 2, já pode até colocar esse 2 no denominador, e você vai o quê? Somar uma unidade. Aqui também você soma uma unidade. Anteriormente, nós colocávamos mais k, só que neste caso, estou tratando de uma integral definida, ou seja, de 1 até 2. Então, você vai abrir aqui um corchetes, um lado e outro. Você vai colocar aqui de 1 até o 2. Então, aqui você tem como resultado x elevado a 3 sobre 3, onde esse resultado vai variar de 1 até 2. E como fazer isso? É como se eu estivesse mandando você fazer a seguinte coisa. Ó, você vai calcular o f de 2 menos o f de 1. Ou seja, o resultado que nós vamos encontrar aqui é pegar o x ao cubo sobre 3, onde o x começa no 2, depois vai para o 1. Então, se eu calcular o f de 2, seria quem? Você pegar o 2 ao cubo sobre 3 e diminuir o f de 1. Quem seria o f de 1? Seria pegar 1 ao cubo sobre 3. Bom, isso aqui vai ser igual. 2 ao cubo é 8 sobre 3, menos 1 ao cubo é 1. Então, você teria 8 menos 1 dividido por 3. Ou seja, você tem 8 menos 1 dividido por 3, cujo resultado é 7 terços. E essa é a resposta do item 1, do item A. Então, vamos aqui para o segundo item. A integral de 4dx variando de menos 1 até 3. Qual o procedimento que eu vou adotar neste caso? Bom, o que eu preciso fazer nesse caso? Na letra B, você tem a integral de 4dx variando de menos 1, eu não memorizei, até 3. Bom, o que é que eu vou ter que fazer nesse caso? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar a primitiva dela. Ou seja, você vai repetir o 4, e neste caso, como é bem simples, nós vamos colocar logo aqui 4x. E esse valor vai estar variando de menos 1 até 3. Ou seja, vamos logo substituir esse valor direto. Não vamos perder tempo, como a gente fez aqui. Seria calcular o f de 3 menos o f de menos 1. Ou seja, é você pegar 4 vezes 3. Na verdade, nem preciso colocar esse parênteses aqui neste caso. Você pode até colocar, mas não há necessidade. Seria pegar 4 vezes 3 menos 4 vezes o valor agora que é menos 1. Eu preciso colocar entre parênteses. Portanto, você teria aqui 4 vezes 3 é igual a 12, menos por menos vai dar mais 4. Então, o total que você tem aqui é 16. Então, está aí a letra B. Bom, vamos partir para outra letra. Nesta outra letra, nós temos o intervalo, nós temos a integral de x ao cubo mais 3x menos 1 dx, variando de 0 até 2. Então, vejamos como fazer este cálculo. E, neste caso, você tem a letra C, você tem a integral. Bom, essa integral, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ela começa de x ao cubo mais 3x menos 1 dx
variando de 0 até 2. Bom, o procedimento não muda. A primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar a primitiva dessas aqui. Não esqueça que eu vou colocar agora um pouco mais direto. Você tem x ao cubo, você teria que colocar aqui o 3 mais 1. Vamos colocar, né? 3 mais 1. Se você fez esse numerador, faça a mesma coisa no denominador. Mais 3 vezes o x, já tem um 1, vou ter que acrescentar 1 sobre, aí você coloca 1 mais 1, menos o 1 por ser uma constante, você vai ter x. Não esqueça que isso aqui está variando entre 0 e 2. Vamos colocar aqui embaixo, vou ter que subir um pouquinho a expressão aqui, para ver se melhora um pouco. Você tem aqui, vamos fazer a seguinte coisa, vamos colocar ainda os resultados. Você tem x elevado a 4 sobre 4, mais 3 vezes x ao quadrado sobre 2, menos x. Isso começando de 0 até 2. Então você vai ter que colocar aqui o f de 2 menos o f de 0. O que seria o f de 2? Seria 2 elevado a 4 sobre 4, mais 3 vezes 2 ao quadrado sobre 2, menos 2. Não esqueça, isso aqui é o f de 2, menos o f de 0, ou seja, é 0 elevado a 4 sobre 4, mais 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2, menos 0. Bom, aqui você vai ter o resultado, ó, 2 elevado a 4 é 16 dividido por 4, dá 4. Mais 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 dá 2 vezes 3, 6, menos 2. Aqui veja que tudo vai dar zero, então não precisa nem colocar. Logo, você tem aqui 4 mais 6, 10, menos 2, 8. Então, aqui é o meu resultado para a letra C. Vamos para mais uma letrinha, tá? Na próxima letra, vejamos o que ele pede. Ele pede a integral de 1 sobre x ao quadrado dx variando de 1 até 2. Então, vejamos de que forma nós podemos proceder no caso da letra D de dado. Então, nós temos aqui a integral, vou botar logo aqui começando de 1 até 2, de 1 sobre x ao quadrado dx. Só lembrar, se fosse 1 sobre x, nós temos uma maneira de responder. Mas nesse caso, eu vou colocar aqui x elevado a menos 2 dx. Ainda é uma expressão polinomial. E neste caso, a maneira de resolver, o que é que nós vamos fazer? Você vai pegar o x menos 2, vai acrescentar uma unidade. E o que está no expoente é o mesmo que fica no denominador. Ou seja, isso variando de 1 até 2. Portanto, você teria aqui no caso a expressão seguinte. Bom, isso aqui vai dar menos 1, então vai ficar negativo. E aqui vai ficar x elevado a menos 1, ou 1 sobre x, variando de 1 até 2. Logo, esta expressão, substituindo, fica menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 1. Ok? Seria o f de 2 e o f de 1. E o resultado que eu vou encontrar aqui, você tem menos 1 meio, mais 1. Então, menos 1 meio somado com 1, você vai encontrar 1 meio. Ainda tenho mais algumas questões para vocês. Então, vejamos próximo item. Seria a integral de 1 até 2, novamente. Nesse caso, variando de 1 até 2, mas você tem a integral de 1 sobre x mais 1 sobre x ao cubo dx. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Vamos só anotar aqui a questão. Você tem a letra E, a integral. Você tem 1 sobre x mais 1 sobre x ao cubo dx, variando de 1 até 2. E neste caso, já vamos pensar logo direto aqui. Vamos com a nossa mente rápida. A integral de 1 sobre x, você lembra qual foi a derivada que gerou isto? ln de x. Bom,
Mas quem gerou 1 sobre x ao cubo? É como se eu estivesse colocando x elevado a menos 3. Então você vai pegar aqui, ó, o x elevado a menos 3, soma uma unidade, denominador não vai ficar diferente. Menos 3 mais 1. Não esqueça que tudo isso está variando entre 1 e 2. Portanto, nós temos aqui o ln de x, menos, porque aqui vai ficar menos 2, ou seja, 1 meio, vezes 1 sobre x elevado a 2. Bom, se fui rápido demais, tenta pensar um pouquinho. Aqui ó, vai ficar x elevado a menos 2. Expoente negativo, denominador. Logo, o resultado que eu vou encontrar aqui, vamos lá, é o f de 2 menos o f de 1. Então vai ficar o ln de 2 menos 1 meio de 1 sobre 2 ao quadrado, menos, agora eu vou calcular o f de 1. É o ln de 1 menos 1 meio de 1 sobre 1 ao quadrado. Feito isso, você tem aqui ln de 2 menos 1 oitavo menos o ln de 1, vamos só lembrar aqui, é 0, tá? E aí vai ficar menos por menos dá mais, menos por menos dá mais, 1 meio. Se você quiser tirar o MMC de tudo, ok, ficaria 8, e aí eu teria 8 vezes o ln de 2, menos 1, mais 4. Ou seja, o resultado aqui ficaria 8 vezes ln de 2, mais 3, dividido por 8. E esse seria o nosso resultado. Ok? Bom, eu tenho uma última letra, a qual preciso passar para vocês. Melhor, penúltima letra. Seria, nem eu coloquei aqui numeração, mas terminei me equivocando, não é A, B, C, D, E, F, mas seria 1, 2, 3, mas aí não há problema nenhum. Vamos aqui para essa integral do seno de 2x dx, variando de 0 até π sobre 8. Qual seria o nosso procedimento aqui neste cálculo? Então você tem aqui na letra F, tá? A integral. Bom, vou colocar logo aqui a variação. É do seno de 2x dx. Bom, se eu for calcular aqui a integral, o que me gera o seno vem do cosseno. Só que, para gerar aqui o seno, eu teria que fazer de forma inversa. E, neste caso, quando eu derivo o cosseno, você encontra menos o seno. Então, para ficar positivo, ele teria que ser negativo. E esse negativo viria de quem? Do cosseno de 2x, beleza? Agora, esse 2x, observe que quando eu vou fazer a derivada da interna, eu teria que derivar 2 vezes x. Mas para ficar o resultado aqui sem o 2, porque a derivada de 2x é 2, eu tenho que dividir isso aqui por 1 meio, ok? Coloquei invertido, não há problema. Aqui está variando entre 0 e π sobre 8. Logo, o resultado que você vai encontrar, já posso até jogar, acho que direto aqui. Vamos só organizar um pouquinho mais. Você tem menos 1 meio do cosseno de 2x, variando entre 0 e π sobre 8. Logo, você vai calcular primeiramente o f de π sobre 8, ou seja, é menos 1 meio do cosseno de 2 vezes π sobre 8. Menos quem? Menos 1 meio do cosseno de 2 vezes agora o zero. Lembrando, estou calculando o f de π sobre 8 menos o f de zero. Aqui você tem menos 1 meio vezes o cosseno de π sobre 4, já que eu posso simplificar o 2 com 8. Menos por menos vai dar mais 1 meio do cosseno de 2 vezes 0, que é 0. Logo, nós temos aqui menos 1 meio, o cosseno de π sobre 4, que é 45, é raiz de 2 sobre 2, mais 1 meio, o cosseno de 0, que é 1. Logo,
você teria a soma aqui de menos raiz de 2 sobre 4, mais 1 meio. Tirando o MC, você vai encontrar 4 por 4 dá 1, fica menos raiz de 2, mais 4 por 2 dá 2, vezes 1, 2. Portanto, o resultado, só para organizar um pouquinho mais, 2 menos raiz de 2 dividido por 4. Bom, vamos partir agora para a nossa última questão. Na nossa última questão, nós temos a integral de e elevado a menos x dx de 0 até 1. Então vejamos o procedimento de como vamos resolver essa última letra, seria a integral, lembrando que é de e elevado a menos x dx, do valor de 0 até 1. Vamos lembrar aqui para você, primeiramente, que quando eu tenho a integral, melhor, a derivada de e elevado a x, seria o próprio e elevado a x. Nesse caso, está elevado a um valor negativo, mas mesmo assim eu tenho que repetir. E ao fazer essa repetição, o que acontece? Bom, o procedimento, esse procedimento seria o seguinte, você vai repetir o menos x, tá? Bom, quando eu derivasse isso aqui vinha ficar negativo, mas como ficou positivo, eu já tenho que ter colocado aqui o menos, tá? Então vai ficar menos elevado a menos x, variando de 0 até 1. Porque se você fazer a derivada aqui, o menos x desce, melhor, você vai ter que derivar o menos x. Ao derivar o menos x dá menos 1, com menos daqui fica mais. Portanto, nessa variação, você vai fazer o quê? Você vai pegar o f de 1 menos o f de 0. O f de 1 ficaria menos e elevado a menos 1, menos o f de 0, que é menos e elevado a menos 0, ou simplesmente 0. Logo, você vai ter aqui menos e elevado a menos 1 mais 1. Ou seja, você pode escrever ainda aqui, está aqui embaixo, né? Menos 1 sobre e elevado a menos 1, somado com 1. Logo, o valor que você vai encontrar aqui seria e menos 1 sobre e. Portanto, dou por encerrada esta aula. Lembrando que este é apenas o início do cálculo de integrais definidas, ou integral de Riemann, e nessas integrais a gente vai ser a importância que nós vamos ter mais adiante, principalmente quando estivermos calculando áreas e volumes. Tá? Fico por aqui e até a nossa próxima aula.